Olá, eu sou o Marcelinho, cirurgião oncológico, foco em ginecologia oncológica, e hoje eu vou falar para vocês um dos maiores problemas dentro da jornada de alta de 24 horas que a gente algumas vezes tem, que é a metodologia em relação ao procedimento cirúrgico. Ontem, não sei se vocês viram um vídeo eu falando sobre a jornada do que me leva a fazer com que o paciente entre, opere e vá de alta em 24 horas numa cirurgia ginecológica ou oncológica, uma cirurgia complexa. E o que eu percebi durante esses anos de treinamento é que a metodologia faz muita diferença. É um dos passos dentro dessa jornada. Quem não conseguiu ver o vídeo ontem, ele está no nosso feed, nas nossas redes sociais, pode dar uma olhadinha. Mas eu gostaria de contar uma historinha aqui para vocês entenderem o que eu penso sobre metodologia. Quando eu comecei a fazer ginecologia oncológica, vários tipos de procedimentos complexos, eu não conseguia também atingir o êxito, porque não havia uma metodologia detalhada. E eu acompanhava muitas pessoas inclusive grandes cirurgiões renomados internacionais, e um dos cirurgiões tinha uma metodologia muito interessante para uma cirurgia que eu gostaria de aprender, que era a cirurgia da técnica de preservação de fertilidade. A gente chama de traquelectomia radical, porque eu achava muito interessante a gente conseguir retirar o câncer e a paciente ainda conseguir manter o desejo de engravidar depois da cirurgia e ter esse sucesso do procedimento, num procedimento feito de forma oncológica. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás, fui para o MD Anderson, fiquei lá 45 dias com uma pessoa, ele chama Pedro Ramírez, é um cirurgião ginecológico oncológico muito famoso. E quando eu cheguei lá, eu não falava inglês, não entendia muito pouco do que eles falavam, mas o meu objetivo era muito maior, que era aprender alguma metodologia a respeito da cirurgia, para comparar com aquilo que nós havíamos fazendo aqui naquela época. E muito interessante que na primeira semana que eu cheguei lá, cheguei num domingo, numa quarta-feira, do domingo à quarta-feira ele não estaria lá. Mas ele sabia que eu chegaria, então ele deixou um CD com algumas cirurgias para eu assistir. Olha só, não pensando nisso, ele não sabia que o meu foco era realmente isso, e sim acompanhá-lo, ele imaginava que eu iria acompanhá-lo para ver a rotina dele. E a primeira cirurgia que tinha nesse vídeo era uma cirurgia de traquelectomia radical. E ele fazia da forma minimamente invasiva, ou seja, ele fazia do jeito que eu faço hoje, e que a gente vê que tem os melhores resultados e há sim taxa de sucesso. Então ele fazia por via laparoscópica e mais recentemente estava fazendo por via robótica. Havia feito 4 casos até então. E aqui a gente não fazia nem por via aberta, no meu serviço em especial, né? Mesmo sabendo que no Brasil algumas pessoas já haviam feito de forma laparotômica, né? Com a incisão. E foi muito interessante que eu pude, nesses 3 dias, estudar a técnica dele antes de conhecê-lo. Olha só. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a desenvolver essa técnica, fazendo via laparoscópica, fazendo via robótica. E, como vocês sabem, o ano passado eu fiz o primeiro transplante intervivos de útero do Brasil por via robótica. Então, para vocês verem que aquela metodologia que eu estava buscando no passado me ajudou a conseguir fazer essa cirurgia, fazê-la num menor tempo, diminuir o índice de complicações, diminuir a morbidade e aumentar o tempo de recuperação pós-operatória e, tardiamente, o desejo da paciente de preservar a fertilidade e conseguir engravidar. E quem faz essa cirurgia e tem esse objetivo alcançado, sabe que isso não tem valor. Quando você consegue fazer o procedimento, a paciente fica sem evidência de doença e no final ela ainda conseguir engravidar. Então, por causa disso, eu encorajo vocês a seguirem nos objetivos, e se vocês puderem acompanhar essa minha jornada aqui,
vocês vão perceber que a jornada de alta em 24 horas, uma das coisas que faz diferença é a metodologia. E se você tem esse problema em ter a metodologia, é só nos acompanhar que você vai perceber que você também consegue, assim como eu consegui.